Oi, eu tô conectado da minha casa e aqui eu vou mostrar várias gravações interessantes que eu consegui fazer de uma aranha muito interessante. Essa é uma aranha que é muito confundida com as aranhas armadeiras. Nesse vídeo, vou contar um pouquinho sobre as aranhas lobo, aranhas de jardim ou aranhas de grama. Em primeiro, algo importante se citar é que essas aranhas pertencem ao gênero Lycosa, que por sua vez pertencem a um grupo conhecido como aranhas lobo, que recebem esse nome principalmente pelo seu estilo de caça. Diferente de muitas aranhas, que dependem de teias para capturar suas presas, essas aranhas são predadoras ativas, ou seja, elas perseguem e capturam suas presas diretamente. Isso faz com que esse comportamento lembre, de certa forma, o de pequenos predadores terrestres, já que, ao invés de esperar que algo fique preso em sua teia, elas patrulham o ambiente em busca do alimento. Algo interessante é que essa forma de caça exige algumas adaptações específicas, sendo uma das principais o desenvolvimento de uma visão relativamente boa quando comparada com de outras aranhas. Aranhas possuem 8 olhos. No caso das desse gênero, esses 8 olhos são organizados em 3 fileiras, com 2 olhos centrais maiores que ajudam bastante na detecção de movimento. Isso permite com que elas consigam perceber pequenas presas se movimentando pelo solo, como insetos e outros artrópodes. Mesmo com isso, as aranhas também dependem bastante de sua capacidade de detectar vibrações no solo. O que acontece é que quando o inseto caminha próximo à aranha, as vibrações geradas pelo seu movimento podem ser percebidas pelas estruturas sensoriais presentes nas pernas dessa aranha. Assim, ela consegue localizar a presa mesmo antes de vê-la diretamente. Após identificar a presa, a aranha se aproxima lentamente, muitas vezes ficando completamente imóvel por alguns segundos. Então, em um movimento muito rápido, ela avança e captura o inseto com suas quelíceras. Nesse momento, sua peçonha é injetada, o que ajuda a imobilizar a presa rapidamente. Algo interessante é que essa peçonha também começa a iniciar o processo de digestão externa, algo comum em aranhas. O que acontece é que enzimas digestivas começam a quebrar os tecidos da presa, permitindo que a aranha, posteriormente, sugue o conteúdo liquefeito do inseto. Uma característica interessante e marcante sobre essas aranhas é o seu tamanho. Contando suas pernas, essa aranha pode chegar de 4 a 5 centímetros de tamanho. Elas possuem um corpo relativamente robusto, além de suas pernas que são fortes e bem desenvolvidas, o que facilita tanto para sua corrida quanto para um salto curto durante a captura de sua presa. Algo interessante a se mencionar é que, devido à sua morfologia, muitas pessoas confundem essas aranhas com as chamadas aranhas armadeiras, que pertencem ao gênero Phoneutria. Essa confusão acontece principalmente porque ambas são aranhas relativamente grandes, têm coloração semelhante, não dependem de teias e podem ser encontradas caminhando pelo chão. Por outro lado, existem diferenças bem importantes entre esses dois tipos de aranha. Em primeiro, algumas características físicas que as diferenciam. Em primeiro lugar, algo que pode ajudar bastante na identificação de cada aranha é a proporção de seu corpo. As aranhas de jardim, do gênero Lycosa, costumam ter um corpo mais alongado e robusto, tendo pernas que não se estendem muito para fora do seu corpo. Já as aranhas armadeiras, do gênero Phoneutria, costumam apresentar um corpo um pouco mais compacto, por outro lado, com pernas proporcionalmente mais compridas. Isso faz com que as armadeiras frequentemente pareçam maiores do que realmente são, já que suas pernas se estendem mais em relação ao seu corpo. Outro detalhe importante está no padrão de sua coloração. As aranhas Lycosa normalmente possuem cores que variam entre marrom, cinza e bege, frequentemente com padrões que lembram manchas ou listas regulares, tendo, muitas vezes, o que é chamado de seta em seu abdômen, que é uma faixa mais triangular, mais escura, localizada em seu abdômen. Algo curioso é que, embora característico, essa seta não é presente durante toda a vida dessa aranha. Isso porque, quando jovens, elas não possuem dita seta, a qual surge aos poucos durante sua vida adulta. Esse tipo de coloração funciona muito bem como camuflagem no solo, especialmente entre folhas secas e terra. Enquanto isso, as aranhas do gênero Phoneutria, as aranhas armadeiras, costumam possuir uma coloração um pouco mais uniforme no seu dorso, muitas vezes em tons de marrom claro, tendo poucas listras de marrom escuro. Também, há algumas diferenças em seu comportamento que são importantes de citar. A aranha armadeira é conhecida por possuir um comportamento defensivo muito mais agressivo,
sendo famosa por levantar suas patas dianteiras quando se sente ameaçada, assumindo uma postura de ataque, que é chamada de se armar. Já as aranhas de jardim normalmente possuem um comportamento mais reservado, preferindo fugir ao invés de confrontar uma possível ameaça. Apesar de elas poderem se armar de maneira semelhante às armadeiras, essa é uma estratégia bem comum, já que é usada apenas no caso de que elas não possam fugir, sendo um último plano que elas têm para sua defesa. Além disso, suas picadas também são relativamente raras, isso porque, novamente, elas possuem maior tendência de fugirem do que de atacarem. Outra diferença importante está na potência de seu veneno. As aranhas do gênero Phoneutria, as aranhas armadeiras, possuem um veneno considerado de importância médica para humanos. Já as aranhas de jardim possuem um veneno voltado principalmente para imobilizar pequenos insetos, não sendo considerado perigoso para humanos em condições normais. Isso não quer dizer que uma picada seja impossível, totalmente indolor ou 100% inofensiva, mas, na maior parte das vezes, ela causa apenas dor local e irritação temporária. Uma outra diferença curiosa que eu pude observar é de que as aranhas armadeiras conseguem sim escalar paredes de vidro. Enquanto isso, as aranhas de jardim não têm essa capacidade. Para quem tiver interesse, no canal farei futuramente um vídeo separado especificamente sobre as aranhas armadeiras, contando mais sobre o seu comportamento e morfologia. De volta às aranhas de jardim, algo curioso é que muitas dessas aranhas vivem diretamente no solo, seja caminhando pela serrapilheira da floresta ou mesmo cavando pequenas tocas. Essas tocas podem servir tanto como abrigo quanto como ponto de emboscada para presas que passam pela região. Em alguns casos, a entrada da toca pode até mesmo ser reforçada com seda e pequenos detritos do ambiente. Outra característica bem curiosa dessas aranhas envolve seu cuidado parental. Diferente de muitas aranhas, que apenas depositam seus ovos e os abandonam, as fêmeas das aranhas licosa apresentam um comportamento bem mais elaborado. Após a postura dos ovos, a fêmea envolve o conjunto em uma estrutura de seda, que então é chamada de holoteca. Essa holoteca é então carregada pela própria aranha, presa na parte posterior de seu abdômen. Ou seja, a fêmea literalmente transporta seus ovos consigo enquanto continua se movimentando pelo ambiente. Após o nascimento, algo ainda mais curioso acontece. Os pequenos filhotes sobem sobre o abdômen da mãe e permanecem ali por um período de tempo. Durante esse estágio, é possível observar dezenas de pequenas aranhas agrupadas sobre o corpo da fêmea mãe. Esse comportamento é relativamente raro entre aranhas, e é uma das características mais marcantes das aranhas-lobo. Aqui, até mesmo tem um vídeo que gravei no Riacho Grande, que mostra uma aranha-lobo carregando sua holoteca de ovos, mesmo que essa seja uma espécie diferente de aranha-lobo. Em relação ao seu habitat, as aranhas são bastante versáteis e podem ser encontradas em diversos ambientes. Elas podem viver em florestas, campos abertos, áreas rurais e até mesmo em regiões urbanas. Algo a se citar é que, devido à sua presença no ambiente urbano, algo recomendável é sempre checar seus sapatos antes de colocá-los. Isso porque eles fazem um ambiente perfeito para suas tocas. Por conta disso, ele pode ser alvo de aranhas como a aranha armadeira, as aranhas-lobo ou até mesmo outros animais, como escorpiões. Ainda sobre seu habitat, algo bem curioso é que em ambientes mais secos, algumas espécies de aranhas-lobo preferem permanecer em tocas no solo, onde a temperatura e a umidade são mais estáveis. Outra coisa curiosa é que muitas dessas aranhas possuem coloração marrom ou acinzentada com padrões que lembram do solo ou de folhas secas. Isso funciona como uma excelente camuflagem, dificultando que predadores e presas possam detectá-las facilmente. Já no assunto, entre seus predadores naturais estão aves, lagartos e até mesmo outras aranhas maiores. Ou seja, apesar de serem predadores eficientes, essas aranhas também fazem parte da cadeia alimentar de diversos ecossistemas. Essas aranhas ocupam também um papel ecológico importantíssimo, que é no controle biológico de populações de insetos, já que, ao se alimentarem constantemente de pequenos artrópodes, acabam ajudando a regular essas populações no ambiente. Assim, mesmo sendo animais que muitas vezes causam medo nas pessoas, essas aranhas, na verdade, são importantíssimas para o meio ambiente, sendo predadoras bastante úteis e interessantes dentro de ecossistemas, além de relativamente pacíficas para seres humanos, atacando apenas como um último meio de defesa.